As mudas de árvores adultas já bem crescidas são cada vez mais usadas para embelezar praças, ruas e jardins. Mas você já se perguntou como é que se faz uma muda desse tipo? Essas mudas de árvores usadas para paisagismo vêm do trabalho de produtores especializados, como conta o César Daci. Sabe aquele jardim que você olha e acha que todas as plantas estão ali há muito tempo? Pois o que parece natural foi algo construído, com árvores adultas e já frutificando. Hoje, quem mora nessas casas não tem que saber como era o terreno antes da obra. Ele tem que olhar para esse jardim e falar assim, puxa, isso aqui já tinha. Rodrigo Oliveira é o paisagista que projetou esse espaço na entrada de um condomínio na cidade de São Paulo. Colocou de pitangueira a jabuticabeira, de grumixama a mirindiba, de ipê branco a jambeiro. E todas as plantas já vieram assim, com um tamanho de impressionar. Nós, paisagistas, a gente depende muito dos viveiros, dos produtores. A gente só consegue fazer um jardim igual a esse, que tem 1 ano e meio, com produtos de boa qualidade, com árvores adultas, árvores bem formadas, retas, bem podadas, com um sistema radicular saudável, que quando você traz para obras, elas nem sofrem tanto para se adaptarem. No município de Bragança Paulista, em São Paulo, num cantinho de 8 hectares de uma grande fazenda de laranja, fica um desses viveiros que se especializaram na planta de árvores adultas. A ideia aqui foi do Relações Públicas e empresário do setor de alumínio, Alex Vicentim. Assim que essa fazenda foi comprada, foi observado que tinha algumas manchas de matas que não eram interconectadas. Então a ideia foi criar um corredor com uma mancha florestal que formasse um corredor para que a fauna pudesse circular livremente. Desde 2009, foram recuperados cerca de 30 hectares, com mudas produzidas aqui mesmo. Foi o nosso laboratório. E aí isso virou um negócio? Virou negócio e hoje é um negócio que vem crescendo a uma taxa média de 30% ao ano. E no último ano, 2020, a gente cresceu 40% em relação a 2019. O momento mais impactante de toda a produção de árvores adultas é o da retirada da planta do solo. Arrancar um exemplar desses, de 10, 12, 15 metros de altura, requer técnica, força e principalmente cuidado para estressar o mínimo possível a árvore que vai seguir sua vida em outro lugar. Então, primeiramente a gente passa o plástico, depois a gente vem com uma manta aderente por cima, onde a gente passa a fita, bem apertada, para evitar qualquer risco de quebra ou de danificação dessa casca aqui. Aqui você vê que a gente tenta travar o máximo possível a planta, a gente passa as fitas, o pneu está aqui também para evitar qualquer movimentação brusca e trepidação que a planta possa ter no caminho. E a gente deixa a copa mais pro alto, para evitar que ela venha raspando no chão. O trabalho para toda essa operação começa 30, 40 dias antes da retirada da árvore do chão, com uma escavação que vai moldando o torrão das raízes e que recebe o nome de sangria. Responsabilidade que fica a cargo do seu Janduí da Silva e do seu José Ribeiro. Diz que você escavuca mais que tatu aqui? É, só bota nós dois para cavar. Vocês conseguem fazer quantos buracos assim por dia, mais ou menos? Varia, né? De 1 ou 2, tem que ter braço. Ficar bonito onde ela vai ser plantada, não? Vai. É. Ela vai criar raiz de novo, vai restaurar tudo isso aqui. Eu acho que o cliente vai gostar. O trabalho de sangria só termina depois que as raízes são protegidas por esse filme plástico. É para o torrão não desmanchar. Parece um filme de cozinha mesmo, só que ele é um pouco mais grosso. Porque o buraco aqui é fundo. Sim, o buraco é fundo literalmente. O torrão eu brinco que é quase como se fosse um diamante, Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque quanto maior a planta, maior se torna a área enraizada dela, maior tem que ser esse torrão. Uma árvore dessa aqui, no mínimo, deve pesar aí pelo menos uns 800 quilos a 1.000 quilos. E aí só tirando com guindaste mesmo. Exatamente. Essas plantas não é possível se levar na mão. Olha, entrar aqui no buraco foi fácil, difícil
essa aí, né? Tentar? É, você vai ter que me ajudar, eu acho. A mão aí, vai lá, foi. Valeu. Depois da sangria, ainda falta devolver a terra para o buraco, o que ajuda a manter a umidade do torrão. E assim a planta vai descansar até o dia da retirada definitiva. Isso vai ajudar no sistema radicular da planta, se diz. Aí a gente remove toda essa terra e aí a gente volta a mexer nela de novo após esses 30 dias. Hoje, no viveiro, há pelo menos 400 espécies de árvores à venda. No começo do viveiro, a gente já fez o plantio dessas árvores para quando tivesse alguns anos após aí, já terem árvores grandes para ser vendida, né? E o que define o valor dessa árvore? O preço ele vai variar de acordo com a altura da planta, a espécie, né, o tempo de desenvolvimento dessa espécie, se é uma planta mais rara, se é uma madeira de lei, o diâmetro da altura do peito, que é o DAP, que é a medida que a gente faz aqui. Isso aqui é um aldrago, o nome científico dela é Pterocarpus violáceos. Que é uma planta nativa. Nativa, da região da Mata Atlântica principalmente. E ela tem um DAP de 17. Essa planta está saindo em torno aí de R$ 3.980, mais ou menos, quase R$ 4.000. Com o tempo, o aldrago vai ficar essa árvore bonita, que pode chegar a 15 metros de altura e que dá flores bem chamativas, de um amarelo intenso. De acordo com a legislação, para realizar esse trabalho de arranquio de plantas adultas, o viveiro deve estar cadastrado no RENASEM, o Registro Nacional de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura. Para garantir o sucesso desse trabalho todo, o transporte e o replantio devem ocorrer no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. São aqueles paisagismos onde a pessoa realmente quer tudo pronto. Nesse carregamento aqui no caminhão a gente já tem jatobá, já temos um ipê roxo, já temos um guapuruvu e o aldrago, que eu mostrei para você, ele sangrado. Agora, corre o risco dessas plantas ou algumas delas morrerem? Existe a possibilidade, sim. A gente pode ter aí uma chance de 15%, 20%. E damos aí 3 meses de garantia, porque nesses 3 meses pós-plantio nós conseguimos saber se a planta volta, porque ela começa a ter rebrotações. Caso ela tenha morrido, nós sim substituímos a planta, sem problema algum. Bom, vamos torcer para que todas elas sobrevivam, né? Não, estão bem, estão vivas aqui. E com certeza o cuidado que vai ser dado lá no local vai fazer com que elas fiquem bem. A gente acompanha o final dessa viagem daqui a pouco e mostra uma tecnologia inovadora que provoca uma explosão de raízes nas plantas. Que é como se fosse uma forma de bolo, criando uma planta muito mais forte e mais bonita. Vai ser no próximo bloco. Até já! Na segunda parte da reportagem sobre a produção de mudas de árvores adultas, a gente mostra que o interesse por essas plantas está na cidade e também no campo. E o papel dessas gigantes não é só de embelezar. O ponto final desse carregamento de árvores adultas vai ser nessa fazenda de gado de leite no município de Amparo, em São Paulo. Do viveiro até aqui, a viagem durou pouco mais de 1 hora. Tempo suficiente para causar um pequeno dano numa das plantas. Então, no transporte acaba acontecendo de quebrar um galho ou outro, né? E aí a gente vai ter que fazer agora a retirada desse galho. Cortar na diagonal para não ter acúmulo de água. Passar uma cauda bordaleza aqui para cicatrizar mais rápido, né? Com pouco tempo ela começa a brotar de novo, né? E acaba formando certinho a copa dela de novo. Você acha que não vai perder essa árvore? Não, com certeza não. Para o plantio, o pessoal já deixou a cova pronta e com um tamanho, digamos, generoso para caber o torrão das raízes. No preparo agora, é hora de colocar o adubo orgânico, o adubo químico e o hidrogel, uma substância gelatinosa que ajuda a manter a umidade do solo. Com tudo pronto, em poucos minutos a imensa paineira é içada e logo se destaca na paisagem. Assim como os aldragos da entrada da sala de ordenha e também os jatobás. Essa é uma propriedade que está sendo construída do zero por um grupo investidor que quer se tornar referência na produção de queijo daqui a alguns anos. Por isso, como tudo ainda está no início por aqui,
As instalações estão assim limpinhas. Por enquanto, apenas 10 vacas estão dando leite. No momento só está começando, né? Sujando a bota. O projeto paisagístico aqui da fazenda vai extrapolar o embelezamento da entrada da sala de ordenha. Aquelas árvores ali, um pouco mais distantes, são flamboyantes. Eles foram replantados há uns 2 dias e vão servir para um outro propósito. Já que aqui, a ideia é trabalhar em harmonia com a criação. Para fazer queijo precisa de leite, leite precisa de vaca, então a gente falou, bom, vamos estruturar um projeto, né, que a gente tenha toda a cadeia e possa fazer um trabalho com responsabilidade. E aí vaca precisa de sombra? E vaca precisa de bem-estar. E a sombra faz parte do bem-estar. Para dar maior conforto para os animais, as árvores adultas foram plantadas de uma maneira estratégica dentro dos piquetes de pastagem. É para aproveitar a sombra o máximo possível. Não é à toa que elas estão nessa posição, então a gente tem a preocupação de fazer o posicionamento norte e sul, porque o sol passa de leste a oeste, então você tem sombra e sol dos 2 lados no mesmo dia. Espero que na nossa próxima entrevista a gente consiga fazer numa área mais fresca, né, sombreada, porque o sol hoje aqui... Se as vacas deixarem, obviamente, né? Para a paisagista que acompanha toda essa implantação, um projeto como esse acelera e muito o resultado final. No mínimo uns 15 anos eles estão economizando. Mas não é porque plantou hoje que o projeto está pronto, né? Não, não é porque elas também precisam se adaptar. Elas já são adultas e são tiradas, podadas, né, mudadas radicalmente. Então, elas têm um tempo para se recuperar. No mínimo aí uns 2, 3 anos para elas formarem mesmo. Até lá, é bom escorar as árvores maiores para evitar o tombamento e, claro, não esquecer a rega. Vai ficar lindo, maravilhoso. Você pode imaginar isso tudo florido, vai ficar muito bonito. De olho nesse mercado que só cresce, voltamos a Bragança Paulista porque uma tecnologia já vem alterando todo o processo de produção dessas plantas, eliminando o agressivo método de sangria. Está nas raízes boa parte do sucesso de uma muda de qualidade, seja ela de pequeno ou grande porte. A busca por um desenvolvimento cada vez melhor das árvores adultas aqui da propriedade exigiu pesquisas, viagens e visitas a mais de 100 viveiros no Brasil e no mundo. Tudo isso para encontrar um sistema que revolucionou a produção. E já de cara, dá para ver que a planta fica bem vigorosa. O início de tudo ocorre na estufa. Na semeadura de hoje, Jatobá do Cerrado e Jacarandá. Aqui a gente diz que é onde a mágica começa, né? Toda árvore adulta passa por esse estágio de filhote vindo de uma sementinha, né? Como cada espécie tem seu tempo de crescimento, a espera pela germinação pode demorar 3 dias, 2 meses ou até mais. É o caso de algumas palmeiras, girivatas, essas coisas que levam até 1 ano. Quando surgem as primeiras folhas, começa o chamado repique. É o momento em que a muda é tirada da areia e vai para o tubete. Um trabalho que por aqui é feito pelas mãos da Vanessa e da Brenda. Porque nós somos chamadas, eu e a Vanessa, de parteiras do viveiro. Parteiras? Por quê? Parteiras. Porque a gente faz nascer, faz crescer e a gente tira elas praticamente da barriga, que é a sementeira lá em cima, e traz para as bandejas. Tem que ser uma raiz perfeita. Porque a vida delas só está começando. Exatamente. E depende da gente. Repare que o tubete é todo diferentão, cheio de furos e ranhuras. É aí que está a grande sacada dessa tecnologia trazida dos Estados Unidos. A gente consegue, através da nossa forma, que é como se fosse uma forma de bolo, fazer a condução das raízes para que elas possam sair pelos buraquinhos, que seria a drenagem, né, do nosso vaso, e sofrer a poda aérea. Que poda é essa, Regina?
Essa poda, ela é natural, ocorre com o sol, com o vento, né, as intempéries no geral, no dia a dia, no desenvolvimento da planta. Porque a raiz não está acostumada com luminosidade, né? Sim, sim. Afinal, ela fica embaixo da terra escondidinha, né? E aí acontece o quê? Internamente, a formação de radicelas, que são raízes fininhas, como essa daqui. Nossa, fica bem cabeluda aí, né? Sim, sim. É uma cabeleira incrível. E com isso a planta consegue absorver mais água, mais nutriente, criando uma planta muito mais forte e mais bonita. Do tubete, a muda segue para um vaso maior para continuar seu crescimento, sempre com o foco na proliferação das raízes. Esse vaso ele vai dar continuidade ao desenvolvimento das raízes para que a planta comece a engordar, ganhe tamanho e volume de copa. Então a gente pode notar aqui que ele tem vários segmentos e todos esses segmentos sempre levam até esses buracos, tá vendo aqui? O que acontece? As raízes são sempre podadas pelo ar. Bom, para ajudar a gente a entender essa diferença do sistema tradicional para esse que eles utilizam aqui, você trouxe um torrão, né? Exatamente. Do saquinho. Para o de vocês, explica aí. Aqui é possível a gente notar que o sistema tradicional, né, ele gera poucas raízes. Aqui já não. A gente tem uma quantidade muito grande de radicelas que vai fazer com que essa planta cresça e se desenvolva após o plantio muito mais rápido do que no sistema tradicional. Para a gente conseguir observar ainda melhor o que acontece aqui, a diferença do torrão para esse sistema que eles usam aqui na propriedade, você chegou a lavar as raízes. Exatamente. Você tem até um susto quando retira a terra. Olha a massa de raiz, né? Tem muita raiz aqui. Já no sistema tradicional, você vê que são formadas as raízes mais grossas, primárias, tem pouca quantidade de radicelas e a maioria dessas raízes estão enovelando. E aí, num dia de vento forte, ela tomba inteira. E essas plantas têm a mesma idade? Sim, a mesma idade. Essa daqui, no caso, é o araçá amarelo e tem alguns outros exemplos aqui. Que acontece a mesma coisa. Exatamente, ó. Esse é um ipê amarelo e isso mostra também uma característica do sistema, que é uma produção de uma copa mais bem formada. A gente consegue ver aqui, ó, que essa aqui tem muito mais folhas do que essa aí. Exatamente. Então a gente vai ver que o sistema radicular da planta vai influir em várias partes dela. Depois do vaso, o crescimento das plantas ainda continua no que por aqui eles chamam de builder. Essas placas furadas que são moldadas de acordo com o tamanho do torrão e com a necessidade de cada espécie. Na montagem dessa estrutura, primeiro vai uma manta de drenagem na base, porque o builder não tem fundo. Depois se ajeitam as placas, a terra e, por fim, a planta. É nesse tipo de container que, nessa tecnologia, as árvores vão se tornar adultas. Nesse seu viveiro aqui, que mais parece um bosque, tem árvores com que idade? Esse pau-brasil que está atrás de você é uma árvore que tem pelo menos 30 anos de idade. É uma árvore de crescimento muito lento, com uma madeira muito densa. Apesar do porte dela ser grande, ela ser antiga, o torrão é relativamente pequeno. É pequeno, né? O que tem aqui? 60 centímetros? Por aí, 55 centímetros de diâmetro por 45 de altura. Embalo esse torrão, tiro ela daqui, ponho no carro e ela está pronta para você plantar na tua casa. Vai com fruto, vai com flor, vai do jeito que ela está aqui. Hoje, aqui no viveiro, há praticamente 60 mil árvores crescendo nesse novo sistema. Como se eu estivesse tirando de um vaso e colocando para outro. E aí, para o paisagismo? Isso é sensacional, tanto na questão visual, porque o cliente não vai ter aquela planta ficando um pouquinho mais, né, meio murcha, meio ali estranhinha, e a planta também se desenvolve muito mais rápido do que no sistema tradicional. Então, no sistema tradicional, o pessoal precisa do muque para carregar a planta. E aqui é no muque? Literalmente no muque mesmo, na força bruta, vamos dizer assim, né? Mas você vê que eles já têm a prática e eles conseguem fazer isso de uma forma muito simples, né? E isso também facilita o momento de descarregar as plantas no local. Em 2020, o viveiro vendeu cerca de 7 mil mudas, pequenas e grandes. No ranking das espécies mais procuradas, os ipês ocupam os 3 primeiros lugares, com o branco, o amarelo e o rosa, nessa ordem.
Para Alex Vincentim, a flora brasileira é capaz de mais. Para ele, as árvores nativas podem aumentar o leque de opções e deixar o paisagismo mais diverso. Digamos assim que a gente tem uma caixa de lápis de cor com 200 cores e eles conhecem apenas meia dúzia de cores. Então, nossa missão, nosso propósito é poder apresentar essa mega biodiversidade que existe no Brasil para as pessoas que vão conviver com essas plantas no seu dia a dia. Outra vantagem do plantio de árvores adultas, principalmente as nativas e frutíferas, é que elas atraem pássaros e aumentam a biodiversidade do lugar.